Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Mecânica dos Fluidos. Essa é a aula 18, exercício 2, sobre equação da energia. Essa é a aula 18, né, exercício 2, a equação da energia. Agora a gente vai fazer na presença de uma máquina, mas ainda considerando que a gente está trabalhando com um fluido ideal, né, que não é o verdadeiro, não é a prática, mas só para a gente entender um pouquinho o mecanismo. Bom, vamos lá então. O exercício diz o seguinte: o reservatório de grandes dimensões da figura fornece água para o tanque indicado com uma vazão de 10 litros por segundo. Determinar a altura manométrica da bomba e sua potência se o rendimento é 75%. Supor fluido ideal. Bom, dados: roda água 980 kg por metro cúbico, a área do tubo é igual a 10 cm² e a aceleração da gravidade padrão 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, então está aí o reservatório. Na figura eu tenho um reservatório que tem 8 metros de altura com referência ao nosso plano horizontal de referência, embora não esteja escrito PHR ali, né, de plano horizontal de referência, ele se trata da nossa referência. E a tubulação na saída ali tem 50 metros, na seção 2. Bom, antes de começar, sempre eu tenho feito isso nos exercícios, que eu acredito que é uma metodologia com o objetivo de facilitar o entendimento, facilitar a forma de resolver e, consequentemente, reduzir, né, os erros. Né? Então, às vezes a gente fica preocupado com um monte de coisa, fazendo assim você vai deixar de ficar preocupado com algumas coisas e se preocupar com o que interessa de fato com o exercício. Bom, então vamos lá. O item 1, que a gente, a sequência, listar o tipo de problema ou de qual assunto se trata, listar todas as variáveis cujos valores são dados, listar o que se pede, montar o diagrama ou esquema do problema, se for o caso, listar as hipóteses, listar as fórmulas que envolvem os problemas, por isso que é importante o primeiro item lá para você saber qual fórmula que você vai puxar depois, checar se as variáveis estão no mesmo sistema de unidades. Para não ficar preocupado lá na frente, você já faz tudo aqui agora no começo, deixa tudo num sistema só. Se for sistema inglês, tem tudo em inglês, se for sistema internacional, tudo sistema internacional, e depois você não tem problema lá na frente. E aí sim você vai começar os cálculos propriamente dito. Bom, então vamos lá. Listar o tipo de problema. Nós estamos falando de mecânica dos fluidos, estamos falando de bombeamento, tem uma bomba, tem um reservatório, então é mecânica dos fluidos. Mais especificamente, a gente vai estar falando de cinemática dos fluidos, porque fala de vazão, e, né, como está falando de HB, de altura manométrica, a gente vai estar falando da equação da energia. Bom, quais as variáveis foram dados, né? Quais os valores foram dados, quais variáveis? Então eu tenho a área do tubo, da seção do tubo, então se ele só deu uma área, então subentende que a área do tubo é a mesma, tanto antes da bomba como depois da bomba. Lá na frente a gente vai ver que isso na prática não é o que acontece. Normalmente na entrada da bomba, antes, né, da bomba, a tubulação é maior que depois da bomba. Mas deixa isso para depois, né, para a gente discutir depois. O Rho da água, 980 kg por metro cúbico, massa específica, o Rho, né? O rendimento da bomba, o ETA aí, parece um Nzinho, mas é a letra grega, 75%. Vazão, 10 litros por segundo. E tá aí, a gente não precisa de um esquema propriamente dito, que a gente não vai fazer um diagrama de corpo livre, né, de forças, etc. Mas é bom sempre estar olhando para o esqueminha para a gente poder identificar as informações que faltam. Então, do esquema, a gente tem que o Z1, né, que é a posição da minha referência em 1, é 8 metros, e o Z2 é 50 metros. Bom, o que se pede nesse exercício? Esse exercício pede a altura manométrica da bomba, o HB, que é a altura de energia da bomba, poderia ser chamado também, ou carga da bomba, também é um outro nome, mas o mais comum é a altura manométrica da bomba, que a gente conta inclusive nos manuais dos equipamentos. E a potência de eixo da bomba é o que está sendo pedido, é a potência que eu preciso ter no motor elétrico. Nesse caso, poderia ser a bomba, poderia ser acionado por outros tipos de equipamentos, mas o mais comum é motor elétrico mesmo. Bom, vamos seguindo, né? Então montar o diagrama, isso aqui eu repeti, listar as hipóteses. Quais são as hipóteses do meu problema então? Bom,
Primeiro padrão, né, o próprio desenvolvimento já fala lá no começo, escoamento em regime permanente. Muita gente fala só regime permanente, mas o mais correto é escoamento em regime permanente. Lembrando, né, se você está pegando essa aula pela primeira vez, volta algumas aulas aí que a gente explica bem direitinho. Mas regime permanente, ele é aquele regime onde as propriedades em cada ponto não variam com o tempo. Então, a cada ponto, as propriedades variam. Então, se a pressão aqui é 10, depois ali na frente ela é 8, ou é 7, ou não sei. Quer dizer, a pressão vai diminuindo ao longo do escoamento. Quando o regime é permanente, daqui 10 minutos, a pressão na entrada é 10, a pressão na saída é 8. Passou uma hora, continua. Então, o regime permanente é com que as propriedades não mudam com o tempo, né? Então, não tem a mudança com o tempo. Tanto as propriedades mudam que para que você tenha escoamento, você tem que ter diferencial de pressão, senão você não vai ter escoamento. Daí vem, alguns livros citam o tal do gradiente, né, de pressão, gradiente de temperatura, gradiente de alguma coisa é uma variação que eu posso ter dentro de um determinado estudo. Bom, fluido ideal foi falado inclusive no enunciado do problema. Quer dizer, a aplicação disso, eu tenho perda de carga igual a zero. Ou seja, eu não tenho perdas, a minha energia se conserva, né? Seria a conservação da energia, que a gente sabe que não acontece. A hipótese 3, propriedades uniformes na seção. O que isso quer dizer? A gente viu lá no começo atrás, né, se você assistiu às aulas, se não assistiu, volta lá, que você tem as velocidades, a gente começou inclusive no nosso desenvolvimento lá de viscosidade, que a gente tem um diferencial de velocidade entre uma placa, né, a placa inferior que era parada e a placa superior que se movia. Então o que a gente viu? O que a gente viu que na verdade mesmo, eu vou ter velocidades diferentes ao longo da seção. Então você imaginar um tubo, no centro eu tenho uma determinada velocidade, à medida que eu vou me aproximando da extremidade, essa velocidade vai diminuindo. Então a velocidade maior é no centro do tubo. Mas para que fique mais fácil de resolver, a gente fala propriedades uniformes na seção, quer dizer que a velocidade vai ser a mesma em toda a seção. Isso não acontece, mas a gente viu também em aulas passadas o conceito lá de velocidade média. Então quando a gente pega a vazão e divide pela área, a gente está na verdade calculando a velocidade média do escoamento, que é aquela velocidade que vai me dar a mesma vazão se eu tivesse calculado pela integral da velocidade, né? Que o certo é calcular pela integral, mas aí a gente consegue fazer essa aproximação para fugir da integral. Bom, o fluido é incompressível, isso quer dizer que a massa específica não varia, então ρ1 é igual a ρ2, que é igual a ρ, né? Não muda, não tem necessidade de ter diferenciação de pontos. Bom, reservatório de grandes dimensões, a gente falou isso lá atrás, se não me engano, lá em cinemática, lá numa das aulas lá para trás. Quando eu tenho um reservatório de grandes dimensões, o que acontece? Você está retirando água desse reservatório, mas a quantidade de água que você está retirando, comparado com a quantidade de água que tem, é quase que nada. Então, assim, você consegue considerar que o regime é aproximadamente regime permanente, ou seja, não muda. É claro que, se nem o caso aqui em São Paulo que aconteceu lá no ano passado, está acontecendo ainda, problema de água nos reservatórios e tudo. É claro que ao longo do tempo, você pegar um mês, 2 meses, 3 meses, você vai ter, óbvio, diferença de nível. Mas se a gente pegar num trecho pequeno, essa diferença é tão pequena que eu posso desprezar. Então, quando eu penso em reservatório de grandes dimensões, é isso. Além disso, que vai ser nesse caso desse problema, se eu for pensar que a minha referência é a superfície, no caso do reservatório, não é onde eu estou captando, mas é a superfície, a velocidade daquele ponto ali é praticamente zero também. Né? Por quê? Justamente por essa questão que eu tenho, a variação é praticamente desprezível. Né? Bom, vamos seguir. Então vamos listar as formas que envolvem o problema. Lá na tela anterior a gente falou quais são os problemas, quais são os assuntos aí que a gente que envolve o problema. No caso de um problema, às vezes de concurso, um caso de problema da vida real, digamos assim, muitas vezes você está envolvendo vários assuntos ao mesmo tempo. Está envolvendo mecânica de fluido, está envolvendo transferência de calor, está envolvendo resistência de materiais, porque você tem a questão da tubulação e por aí vai. Bom, então no caso nosso, a gente está a cinemática, vai me trazer, quando eu falo de cinemática, você pensa em vazão mássica, que seria a equação mais geral.
e aí você vai particularizando, que vai ser o caso aqui. Então, eu tenho que a vazão em massa de entrada é igual a vazão em massa de saída. Que nesse caso é ρ1 V1 área 1 igual a ρ2 V2 área 2. Né? Mas como eu tenho na hipótese de escoamento incompressível, vai cair V1 área 1, ρ1 é igual a ρ2, vou passar ρ1 para um lado, cancela, numericamente eles vão se cancelar. Então, por H4, que é a hipótese de escoamento incompressível, cai a equação da continuidade geral, cai para a particularização, que é V1 área 1 igual V2 área 2, que é igual aqui. Né? Então, em alguns casos a gente precisa calcular o V, em alguns casos a gente tem o V e tem a área e calcula o V, que vai ser o caso agora. Né? Então, depende do tipo de exercício. No exercício da aula anterior, que é a equação de Bernoulli, que a gente é bem mais complexo até a resolução do exercício, lá a gente fez justamente o contrário, a gente achou as diferenças de V para poder achar, depois achou o V para depois achar o Q, mas nesse caso aqui já foi dado, graças a Deus, vamos dizer assim, Bom, a equação da energia, lembrando que aqui a equação da energia ela é dada em metro, então na verdade, se você pegar a aula quando a gente apresentou isso, na verdade é carga, é carga de energia, ou a altura de energia por unidade de peso, Então aqui eu vou ter cada parcela, isso que é importante entender. Então a parcela que eu tenho a pressão é a parcela da energia de pressão. A parcela que eu tenho a velocidade é a parcela de velocidade, ou cinética. E a parte que eu tenho a cota, que é o Z, é a energia potencial. Então vai ser H igual a P sobre gama. Lembrando que gama é ρg, aqui no caso do exercício foi dado só ρ, mais V ao quadrado sobre 2G mais Z. Então essa fórmula, essa equação, a gente desenvolveu ela lá no começo, lá quando a gente falou da equação da energia, lá no desenvolvimento. Então se tiver alguma dúvida como chegou nela, volta lá que a gente faz todo um desenvolvimento para chegar até ela. A gente tem também a potência, que é potência hidráulica, vai ser ρg, H, que é a altura de energia, ou carga de energia, ou carga, vezes Q. Então, se for a potência hidráulica, ela depende da massa específica do fluido, então se ele é mais leve ou mais pesado, depende da aceleração da gravidade, depende da altura manométrica e depende da vazão. E, por fim, eu tenho rendimento. Agora veja que se você pegou lá uma aula anterior, eu coloquei de forma diferente aqui, Eu coloquei rendimento como igual, potência útil dividido pela potência disponível. Por que eu estou fazendo dessa forma? Para trazer uma outra maneira de você pensar, não só aquela que eu passei na outra aula anterior. Quando você pensa em rendimento, normalmente, tirando lá na térmica, lá, que às vezes acontece rendimento mais de 100%, mas aí é outro esquema, bomba de calor, mas aí é outro esquema. De um modo geral, na maioria dos casos, quando você tem rendimento, você tem uma coisa que você usou por uma capacidade que você tinha. Então aqui, qual é a potência útil que eu usei de verdade, dividido pela potência disponível. Seria mais ou menos como se você tivesse R$1.000 no banco, você gasta 800, só que você poderia ter gasto 1.000. Então, entre aspas, rendimento foi 800 dividido por 1.000, seria aí 80%. É um outro exemplo bem ridículo aí, só para enumerar. E aí, dependendo do tipo de equipamento que a gente vai lidar, se é turbina, se é bomba, ou se é um motor hidráulico, se fosse lá na hidráulica, ou na pneumática, motor pneumático, você vai ver quem é a potência útil, quem é a potência disponível, você coloca para cima ou para baixo. O P, a potência ali que eu coloquei ali do lado, ρg HQ, ela vai ser, em alguns casos, a potência útil e em alguns casos vai ser a potência disponível. Então, cada caso a gente tem que estar ligado aí para ver qual que é qual. Então, não é padrão, por isso que eu estou colocando dessa forma aqui. Bom, checar se as variáveis estão no mesmo sistema de unidade. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com sistema internacional. Então, a área do tubo foi dada 10 centímetros quadrados, então é 10 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado, 10 vezes 10 a menos 4 metros. A vazão, 10 litros por segundo. Bom, litros não é sistema internacional. Então, eu vou trabalhar aqui com metro por segundo. 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo.
a relação é essa, né? 1 metro cúbico, 1000 litros. Se eu estou passando de uma unidade que ela é menor, litro é menor do que metro, para uma unidade maior, eu tenho que dividir. Então é 10 a menos 3. Se fosse o contrário, você multiplicaria por 10 a terceira, por 10 elevado a 3, né? Que seria 1000. Só um paralelo aí, né? Bom, massa específica igual a 980 kg por metro cúbico, tá tranquilo. E tá aí o meu esquema novamente. Bom, então vamos começar os cálculos, né? Energias na seção. Então, se você for pegar a maioria dos livros de mecânica dos fluidos, inclusive o Franco Brunetti, ele coloca a fórmula, né, de 2 pontos, H1, a P1 sobre gama 1 mais V2 sobre 2G mais E1 igual a H1, né, aí repete tudo para o segundo item, ou terceiro item, enfim. Eu particularmente não gosto, porque se você for trabalhar, se você pensar dessa forma, e se você for trabalhar com várias entradas e várias saídas, é só você guardar essa fórmula, você vê os vários Hs que você vai ter, seja na entrada, seja na saída, depois você monta conforme a disponibilidade. Então eu particularmente prefiro não perder tempo ou não tentar ficar decorando esse tipo de fórmula. Decoro simples ali, que é quando você tiver que aplicar a aplicação, aí você não vai ser naquela coisa meio decoreba, você vai entender o que você está fazendo e vai aplicar conforme a necessidade. Bom, então na seção 1, o que eu tenho? Eu tenho pressão 1 igual a zero. O reservatório ele é aberto à atmosfera. Então a pressão, né, o reservatório aberto na pressão efetiva, que a gente está pensando em pressão efetiva, se você não lembra que é pressão efetiva, você tem que voltar lá na aula de estática. Então pressão efetiva é a pressão relativa. Relativa a quem? Relativa à pressão atmosférica. Então se eu estou com a minha referência é a pressão atmosférica, e eu estou sujeito à pressão atmosférica, qual é a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão atmosférica? Nenhuma, zero. Então, por isso, a pressão em 1 vai ser zero. V1 igual a zero. Então, na hipótese 5, que é reservatório de grandes dimensões, eu até comentei agora há pouco, quando você faz essa hipótese de reservatório de grandes dimensões, é que o nível ele demora para descer. Então qual que vai ser, né? Seria um tempo muito longo para que você tenha uma diminuição significativa, né? Então, como isso demora muito, o tempo é muito longo, a velocidade é praticamente, se a gente fosse fazer o limite da velocidade, seria matematicamente falando a coisa mais certa, a gente chegaria que no limite lá a velocidade tenderia a zero. Bom, e Z1 igual a 8 metros. Então é só olhar, a gente tirou essa informação do nosso esquema, mas é sempre bom manter sempre um esqueminha para a gente ir olhando para checar. Bom, então H1, está ali a fórmula, vai ser pressão sobre gama, como a pressão já é zero, zero. A velocidade é zero, zero mais 8 metros. Então H1 igual a 8 metros. Bom, na seção 2 é a mesma coisa. Por isso que eu falei lá a questão lá que eu particularmente gosto de guardar essa fórmula aqui e aplicar conforme o problema eu tenho. Bom, na seção 2 eu tenho a pressão 2 vai ser zero. Por que zero? Porque o jato é livre. Aí, de repente você pode ser como eu. Eu levei bastante, para falar sincero, eu levei bastante tempo para entender porque quando o jato é livre a pressão é zero. Na verdade, assim, o que acontece? A partir do momento que você tem o tubo aqui, né? Digamos que você tem o tubo aqui. A água está saindo desse tubo. A partir do momento que vamos esquecer que tem a continuação. Você acabou de fechar a água vem, você acabou de fechar a água, continua. E aqui você já não tem mais água. Vamos imaginar que a minha mão é a água agora. Então, a água saiu da tubulação. Existe alguma pressão atrás aqui empurrando essa água para frente? Não, né? Então, por isso que a pressão, nesse caso, é considerada zero. Lá no tubo, tem alguém empurrando, que seria, né, a continuação, o próprio líquido um empurrando o outro, digamos assim. Depois que saiu do jato, saiu do sistema, né, você passou a seção, você não tem mais nada, a única coisa que está atuando ali é a pressão atmosférica. É meio enjoadinho o conceito, mas essa é mais ou menos a linha. Pelo menos foi assim que eu consegui compreender. Então estou tentando trazer aqui as dificuldades que eu tive para vocês aí entenderem de uma maneira mais rápida. Bom, velocidade 2 eu não foi dado, mas eu tenho como calcular, porque foi dado a vazão é velocidade vezes a área, então isolando a velocidade eu vou ter que velocidade é igual
a vazão dividido pela área. A área do que? Do tubo. Como ele falou que a área da seção é a mesma, né? Só falou da área do tubo, então estou considerando que é a mesma área. Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 vezes 10 a menos 4. Então quando eu falei em aulas passadas que eu particularmente gosto mais de trabalhar com potência, né, com notação com potência de 10, é porque numa situação dessa, 10 a menos 3 com 10 a menos 4 sobra menos 1, então esse menos 1 passa multiplicando e aí eu tenho o resultado final. Então nesse caso, eu vou ter que a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Então essa seria a velocidade no meu ponto 2. Bom, Z2 da figura a gente tinha tirado 50 metros. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz lá com H1. H2 igual a zero, que é pressão jato, né, jato livre, mais 10 ao quadrado, dividido por 2, dividido por 9,8, mais 50. Daqui eu tiro que H2 é 55,10 metros. Bom, esse seria o meu valor, altura, a energia, no ponto 2. Então, no ponto 2 eu tenho essa altura manométrica. Lembrando que quando você fala altura de energia em metros, a gente está falando de carga, então seria a energia por unidade de peso. Né? A gente já falou isso lá quando a gente definiu a equação da energia. Bom, seguindo, continuando então. Do esquema vem o seguinte, H1 mais HB igual a H2. Com o tempo, quando você entendendo aí o conceito de energia, que é P, gama mais o Z, né, a parcela de cada um, você não precisa nem de ficar decorando a equação. Aqui a gente está fazendo exercício da equação da presença de uma máquina. Mas se você sair do ponto 1, então você imagina lá o ponto 1 em cima, você está descendo, entra no equipamento, sobe e sai lá na seção 2. O que vai acontecer? Então você tem que percorrer em termos energeticamente esse trecho. Então você tem energia em 1, você vai deslocando, chega em B, na máquina aí marcado, é uma bomba. A bomba ela entrega energia para o fluido, então mais, e eu chego em 2. Lembrando que a gente considerou que o fluido é ideal, então quando o fluido é ideal, a energia ela se conserva. Bom, daqui eu tenho HB igual a H2 menos H1. Então vai ficar 55,1 menos 8 metros. Então eu tiro que HB é igual a 47,1 metros. Essa é a resposta da minha questão. Veja o seguinte, que esse HB seria o número que você iria no fabricante, no equipamento, sei lá, por exemplo, KSB é um fabricante tradicional, SUSE é outro. E por aí vai, né? Tem tantos fabricantes aí. E aí você pega o catálogo do fabricante, o que você vai fazer? A gente já falou que a vazão, quanto é a vazão ali atrás. Você pegaria esse HB mais aquela vazão que você está trabalhando e escolheria lá o equipamento no catálogo do fabricante. É mais ou menos assim que é o caminho, né? A gente está dando só uma pinceladinha. Na verdade tem mais coisas, mas esse é o princípio, o início, né? A gente teria que calcular também a altura de sucção, que é um assunto lá de instalação de bombeamento que a gente vai falar, seria já a aplicação da equação da mecânica dos fluidos lá na frente. Bom, então vamos calculando aí a potência que a gente está querendo, qual é a potência, né? Que seria a segunda questão. Lembrando de novo, só repetir aqui, né? O rendimento é potência útil sobre a potência disponível. Então, para a bomba, quem é a potência útil? A potência útil é o que de fato é entregue para o fluido. Então essa é a potência hidráulica. E, no caso, a potência disponível é a potência de eixo do motor elétrico. Então o motor elétrico entrega uma energia, só que a bomba tem seu rendimento, ela perde por atrito principalmente. E aí você tem uma energia entregue de fato para o fluido. Então, nesse caso, o rendimento vai ser potência hidráulica sobre potência de eixo. O livro do Franco Brunetti, ele usa o N, né? A gente até usou o N numa aula anterior. E aí fica meio confuso, né? Tem hora que é NB, tem hora que é N. E eu, particularmente, eu mesmo me perco nesse livro aí, nessa nomenclatura. Então, como na prática a gente fala de potência hidráulica, fala de potência de eixo, que é o que eu preciso, qual é o motor elétrico que eu vou comprar?
na verdade. É isso ou o cara que vai especificar, se for comprar um equipamento da KSB, por exemplo, você vai especificar a condição que você tem de trabalho e ele vai, em função do fluido, etc., que vai bombear, ele vai calcular e ver qual é a potência necessária que tem do equipamento. De repente você vai trabalhar numa KSB da vida aí e você vai fazer esse tipo de trabalho. Então o que acontece? Quando você vai calcular, você quer saber qual é a potência de eixo, aí você vai ficar confundindo, né, o N com, sei lá, eu particularmente não gosto. Então, para evitar, né, confusão, eu particularmente prefiro trabalhar dessa forma. Bom, lembra que eu falei lá da potência útil, da potência disponível? Então, nessa questão de potência hidráulica e potência de eixo, você analisa quem é o útil e quem é o disponível, e aí você joga na onde você precisa jogar na sua equação. Bom, então a potência de eixo vai ser potência hidráulica dividido pelo rendimento, né, que é fazendo a matemática aqui dessa equação. Então vai ficar a potência hidráulica é ρgHb, que no caso é da bomba, vezes Q, que é a vazão. Então jogando massa específica 980 vezes aceleração da gravidade 9,8 vezes o HB que a gente calculou 47,1 logo ali em cima vezes a vazão que é 10 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, eu chego a 4.523 watts. Esse seria o meu motor elétrico. Se você já conhece ou já deu uma pescoçada por aí, você vai ver que esse é um motor bem... o mais comum, digamos assim, é você comprar ou ver um motor em quilowatts, né? Então, isso é o mais comum. Ou cavalos, que é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, então a potência hidráulica 4.523 watts. A potência de eixo vai ser então potência hidráulica dividido pelo rendimento. Nesse caso, eu tenho, fazendo a conta da potência de eixo, que é a potência do motor elétrico, vai ser 6.030,7. Aqui nesse caso pode até arredondar que não vai dar muito esse 7 aí, não vai fazer muita diferença. Watts. Como eu havia comentado, o mais comum é você achar, falar em potência em quilowatts, né? Que já são os motorzinhos um pouquinho maiores, né? Você tem, óbvio, que motores pequenos, mas eu falo assim já na nossa área de trabalho como engenheiros mecânicos, ou né, quem estiver aí trabalhando ligado à área, né, de repente um engenheiro civil que vai fazer um projeto de instalação de bombeamento também para um prédio, alguma coisa assim, de repente ele vai lidar com isso também. Não vai ser motorzinho, vai ser um motor maior. Bom, mas enfim, independente da potência, é isso aí. E o que a gente pode escrever, né? Muita gente pode ouvir falar a expressão CV, né? Ou cavalos. Existe o HP também, que é o horsepower, né? Que aqui é cavalo-vapor e o outro é cavalo de potência, né? Que é o horsepower, né? Então eles não são iguais. CV é diferente de HP. São quase igual em termos de tamanho, mas são diferentes. Só para lembrar, né, um CV ele vale 735,5 watts. Né? Então, fazendo a transformação de kilowatt para CV, eu vou ter então 8,2 CV. É claro que eu não vou ter um motor desse. Eu vou ter um motor, se não me engano, acho que é 5, depois tem 10 cavalos. Então você teria que comprar, obviamente, um motor de 10 cavalos para atender. Hoje em dia, os carros também se fala muito de cavalos, você pega o manual, mas nessa questão do uso do sistema internacional já está vindo, né, nos manuais, o carro tem tantos watts, quilowatts de potência, né, 60 cavalos tem lá o equivalente em watts daquela unidade, digamos assim. Bom, tá aí as duas respostas do nosso problema, né? Então, a potência de eixo que a gente que a gente pediu e a altura manométrica, na verdade, uma é consequência do outro. Bom, a gente usou aí como referência principalmente o livro do Franco Brunetti. Nesse exercício específico, eu particularmente eu adaptei o exercício do Franco Brunetti pelo seguinte motivo. Ele tem alguns exercícios lá que ele fala assim, calcular tal, e verificar se a máquina do sistema é bomba ou turbina. Eu entendo que isso é um exercício do ponto de vista didático, digamos assim, né? Só para didático, é para você entender, sei lá. Mas para mim eu particularmente não vejo motivo nenhum
prático. Eu procuro trazer, eu gosto de trabalhar pensando na prática do negócio. Em nenhuma situação, imagina, eu não consigo imaginar nenhuma situação onde você vai chegar assim e falar assim, essa instalação que eu estou fazendo aqui, ela é uma bomba que eu vou precisar ou uma turbina? Você não vai fazer esse tipo de coisa. Se você, como eu, já for trabalhar com turbinas hidráulicas, que foi meu primeiro emprego, né, quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava com turbinas hidráulicas. Então, assim, eu nunca vou fazer um projeto, eu nunca vou fazer nada relacionado a isso, imaginando que tipo de máquina que eu vou lidar. A mesma coisa se você está numa indústria que nem hoje eu lido lá com empresas que têm 800 equipamentos rotativos, sendo que desses 800, 600 equipamentos são bombas centrífugas. E eu não vou chegar lá, será que é uma bomba, será que é uma turbina? Desculpa, não vai. Então eu particularmente prefiro adaptar e pensar dessa forma. Então nesse sentido é uma crítica minha ao livro, mas eu vejo que deve ser alguma coisa didática, sei lá, só para fazer compreender. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscrever, vocês podem se inscrever no canal. Pode curtir a página lá do Facebook, pode mandar mensagem. Entra lá no grupo lá para dar ideias, entra lá no grupo lá para postar também coisas que de repente você tem conhecimento que a gente não tem, para compartilhar as informações aí. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.